Que bom ter você aqui no Matilde Mística em mais um vídeo onde eu vou falar sobre Nigredo da alma, esses processos de transmutações em vida, né? Mas já vou pedir para você se inscrever caso não seja inscrito, curtir, né? Comentar. Tem outros vídeos aqui no canal também, eu faço leituras de tarô mensalmente, tá? Então continua aí para acompanhar tudo isso. Na descrição você vai encontrar mais informações também sobre os meus atendimentos e mais informações e algumas dicas sobre esse tema do vídeo, então depois confere lá também. Resolvi trazer esse tema que é um pouco complexo e como eu sempre gosto de falar, aqui não é a ideia ensinar nada para ninguém, então não estou me apegando a teorias, não vou trazer aqui referências bibliográficas, tá? É a minha percepção sobre isso, minha vivência, né, minha experiência, para você também ter insights e levar também para a sua vida prática, tá? É dessa forma que eu vejo. Mas esse tema surgiu muito nos meus atendimentos ultimamente. E também porque vem se aproximando agora, pode ser que você veja em outra época, mas a gente está próximo agora do Dia das Mães. E essa experiência que eu tive foi muito relacionada à minha mãe. Então é interessante eu trazer um pouco de reflexão sobre isso, que vai trazer também a questão do luto e a questão de lutos internos também, né? Nigredo em si, né, tem tanto da parte da psicologia, que Jung trouxe como uma parte de alquimia da alma, né? Então, o nigredo seria aquele momento mais obscuro, né? Onde dentro da parte da alquimia você tem que tirar tudo ali de mais pesado para que realmente continue o processo da sua alma, né? No caso, para que continue esse processo de evolução, de transmutação. Né? Então, na parte mental, dentro da psicologia, também existe isso, onde você vai ali ter que se aprofundar em tudo isso, em todos os teus medos, todos os teus bloqueios, e conhecer a fundo tudo isso, para que isso possa ser transformado. Né? Resumidamente, seria isso. Né? E também existe dentro da alquimia energética mesmo, né, de a gente trazer isso para o campo da energia, justamente essa conexão, né, de você transmutar. E nós, como, vamos falar assim, nosso eu superior, traz para a gente essa experiência de se transmutar em vida, né, material. Então, a gente passa por diversas experiências dentro dos ciclos, como eu vou deixar aqui até o cardzinho, porque tem já o vídeo falando sobre os ciclos, sobre as coisas que a gente passa, para que, na verdade, a gente se reconecte com o nosso caminho, se reconecte com a nossa essência, que a gente se lembre, né, de quem nós somos. Então, na verdade, eu acredito muito nisso. É esse processo de se reencontrar, né, e não de criar também, né, possibilidades dentro do que você já é. Então, é uma experienciação, né, essa passagem nossa terrena. E o período de nigredo, eu falei dos atendimentos, porque muitas pessoas vêm procurar os atendimentos, principalmente no campo energético, quando já tentaram de muitas coisas, né? E não foi diferente comigo, eu sempre tive contato, né, com isso, então naturalmente fui procurando por autoconhecimento, mas eu tinha também, sim, meus ceticismos, as minhas convicções, minhas ideias, então a numerologia foi onde me abriu principalmente para isso, mesmo eu não sabendo na época que aquilo era um segredo, né, porque quando você está vivendo uma situação mais complicada na vida, mais difícil, está passando por um período onde você está justamente reconhecendo, enfrentando os seus medos, seus bloqueios, suas crenças limitantes, você não tem, às vezes, consciência, né? É muito difícil a gente ter consciência sobre nós próprios, né? Nesse caso, dos outros a gente consegue até ver, mas de nós mesmos, de conseguir identificar isso. Né? E aí, geralmente, você vai passando por aquilo, vai sofrendo junto, né? Porque você não consegue dissociar, você não consegue separar, né, as coisas, e só depois que você vai ver aquilo como um aprendizado, como um crescimento, como aquilo foi importante. Né? Então, a filosofia também traz muito aprendizado sobre isso, né? Então, é interessante a gente olhar para as coisas como elas são, né? Como a filosofia estoica traz no caso.
Então, o que é? Por que que a gente sofre a mais, às vezes, sendo que é um processo necessário, né? A gente cria a expectativa de que tudo tem que ser fácil e rápido e simples, e só que nossa vivência aqui material, ela exige essa transmutação, né? Então, o que vai diferenciar, claro, é a forma como a gente reage, né? A forma como a gente supera isso. Por isso que até na numerologia, o teu próprio desafio de vida, que seria para ser, nossa, né? Meu Deus, agora eu tenho um desafio de vida horrível, né? Como que eu vou ser feliz, né? Não, mas justamente esse desafio é o que vem te trazer o caminho para o seu propósito, né? Então, essa parte da alquimia energética, alquimia da sua alma, também tem muito a ver com isso, né? De você ter realmente que enfrentar algumas questões profundas em si próprio para experimentar outras vibrações mais elevadas ou a sua evolução, ou seja, como você vê isso. Mas sim, é o seu processo alquímico ali para se iluminar, né? Para chegar naquele processo ali de virar o ouro, né? De transformar o chumbo em ouro, tá? Então, o Nigredo ele vem dessa noite escura da alma. E como eu falei que eu associei isso tanto dos atendimentos como da minha vida, eu também passei por um momento. Claro, a gente passa sempre, né? Vamos dizer, todos os dias tem ali um momento ou outro que você tá mais para baixo, ou acontece alguma coisa, e você tem que transmutar aquilo, né? E manter essa energia elevada. Então é um aprendizado diário, assim, mas tem grandes fases, né? Tem fases na nossa vida. E um deles foi quando a minha mãe fez a passagem, né? Que é um tema complicado ainda falar para mim, é um tema sensível, mas hoje eu já trabalhei muito, tanto em terapia, porque sim, eu acredito que é uma união, né, do campo mental com o campo energético, espiritual, que a gente consegue, e claro, do corpo físico, unindo tudo isso que a gente consegue integrar, né, e realmente entender os processos que a gente passa, porque é mais ou menos entender assim, por que que a minha alma escolheu passar por isso, né? Só que a gente demora muito. Né? Na minha visão, a gente teria que aprender de uma forma um pouco mais rápida, sem sofrer tanto. Mas também temos, não dependemos só de nós, né? A gente não tem o controle da situação, né? A gente tem o controle de como a gente vai reagir, mas não tem o controle de tudo. Então, é também, né, essa experiência que a gente vai tentando achar o caminho, faz parte. E foi lá em 2020, quando a minha mãe fez a passagem para o plano espiritual, né? Então foi difícil para mim. Eu sou filha única, né? Já por isso já foi complicado. E mesmo tendo essa visão espiritual e tendo crenças de que a vida não acaba, né? E tudo isso, é muito diferente viver essa experiência, né? Se você também já perdeu alguém muito querido para você, você vai entender. E para quem perdeu a mãe, em especial, porque né, a gente tem uma conexão diferente também com a mãe, né? Então é um processo de luto muito doloroso e as circunstâncias também vão influenciar nesse luto, né? Para todo mundo vai ser doloroso de alguma forma, mas existem pessoas que passam por processos ainda em vida, né? Da mãe ficar muito tempo doente, alguma questão assim, então o luto depois meio que o luto começa antes já, né? Eu posso até dizer isso, mas no meu caso não foi muito rápido, assim, né? Foi em um mês, assim, não deu muito tempo de a gente processar, a gente sempre acha que vai dar tudo certo, né? Você não fica já fazendo, não, vai ser agora, né? Esse momento. E naquela época eu nem trabalhava com esse campo também da espiritualidade, mas já tinha minhas convicções, minhas crenças e tudo mais, né? No campo espiritualista em geral, não ligado à religião, né? E mesmo assim foi difícil, né? Então, não creio que para ninguém é fácil. Não acho que não tem como falar, por mais que seja uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, né? Você vai acabar perdendo pessoas que você ama aqui, perdendo, né? Que não, a gente nem devia pensar assim. Mas a nossa cultura e tudo mais, a gente tem isso, e tem esses sentimentos atrelados a isso. E, enfim, a dificuldade veio também depois, luto, com todo o processo aí, né, que eu vivi
para além do luto, tive várias outras complicações no âmbito familiar, então foi muito difícil para mim e o luto se estendeu muito por causa disso também. E foi aí que eu comecei a fazer terapia mesmo, né? Porque antes eu considerava que era uma pessoa que estava tudo bem na minha vida, então não precisava, estava tudo certo, tudo andando, tinha acabado de abrir minha empresa, estava, né, conseguindo fazer viagens, me divertir mais, então era um momento assim que eu estava num ritmo que nem pensava muito na minha evolução, no meu desenvolvimento pessoal em si, né? E aí, depois disso, fora a pandemia em si, mas mesmo assim, né, a pandemia não tinha tido um impacto tão grande para mim, eu já trabalhava em casa e tudo mais. Veio essa situação para eu lidar, né? E na hora eu senti assim um peso enorme, como filha única, de ter caído tudo sobre mim e de várias coisas, né? Porque tem várias fases do luto, mas aí pode ficar para um outro vídeo essa questão do luto em si. O que eu quero dizer é que esse acontecimento me desencadeou o Negredo da minha alma, né? E aí eu passei por longos anos, vamos dizer, quase 5 anos, né? Desenvolvendo esses caminhos dentro de mim, enfrentando os meus medos, enfrentando os meus bloqueios. Mais ou menos a hora que você pergunta, mas tá, quem que eu sou, né? As coisas não fazem mais sentido, você começa a se perguntar o porquê das coisas, né? Aí você começa a ver, você achava que estava bom, mas aí você começa a se perguntar, será que estava tão bom mesmo? Será que é isso mesmo? Será que... Então vem várias perguntas e aquilo de alguma forma te impulsiona a buscar o melhor de você, né? Então hoje, depois de tudo, né? Tudo que eu passei, posso dizer que foi importante para mim, né? Tudo que aconteceu, até mesmo as complicações que eu falei que aconteceram depois, porque o fator da morte física, né? A gente tem que aprender a lidar de alguma forma, né? Porque é inevitável, né? Mas as outras coisas que a gente continua vivenciando com relação às outras pessoas também é uma coisa, um aprendizado mais difícil, vamos dizer assim, do que a morte, né? De como lidar com as pessoas aqui também, né? Então, e como lidar com si próprio, né? Como que você consegue não controlar, mas reagir de uma forma melhor, né? Ter mais consciência nos momentos difíceis, assim, superar, né, de uma forma mais positiva. E, é sentir o que tem que sentir, né? Mas entender o progresso disso depois também. E não se apegar a papéis, né? Eu acho que quando a gente passa por um momento, um ciclo de vida difícil, desafiador, né? Pode ser na vida pessoal, como isso, né? Que para mim foi mais impactante, foi onde eu acordei assim para a vida, que realmente a vida tinha a vida pessoal era realmente mais importante do que o trabalho, por exemplo. Então foi a partir disso que eu comecei a rever toda a minha área de trabalho, revi várias coisas em mim, né? Como mulher, como esposa, enfim, com várias questões. E tenho certeza que todo mundo que passou por isso também, né? Mas me desencadeou muito também a questão espiritual, porque tem gente que se apega muito, né, nesses momentos mais de dificuldade. Eu não estou falando que só no caso de luto, tá? Pode ser, esse negredo, ele pode ser de diversas formas. Pode ser um término de um relacionamento, pode ser uma mudança de país, uma mudança de emprego, uma demissão, né? Várias questões, não só a morte física, né? No caso de alguém, né? Alguma coisa que também pode acontecer, né? Assim como as outras coisas, mas cada um, como é muito particular, né? Um luto, vamos dizer, o luto pode ser de diversos tipos de perdas, né? Geralmente é através de perdas, né? Que a gente consegue entrar nesse lado de transmutar, de realmente ir lá no fundo, pegar a tua energia e fazer de alguma forma aquilo ressurgir das cinzas, né? E enfrentar tudo isso no lado espiritual também. Tem muita gente que se apega muito à fé nesse momento e tem gente que desapega da fé. Né? E eu questionei muito a minha fé nesses momentos, sabe?
E pode ser que seja o teu caso também, né? De estar passando por momentos difíceis e desacreditar um pouco, porque eu ficava assim, quero falar com a minha mãe, né? E por que que ela não vem falar comigo? Agora eu tô acreditando no mundo espírita e tudo mais, né? Pensava, não, porque tem que me mandar um sinal, uma mensagem, como assim? Ficava indignada, né? Falando, pô, eu tô sofrendo aqui. Só que aí, claro, a gente se coloca no papel de vítima, né? E tudo isso. Depois a gente vê que não faz muito sentido, mas você está no meio de um sofrimento que acaba acontecendo, né? De se questionar em coisas como se você fosse o centro do universo, né? Mas dá aquela dor, né, que vem, então você tenta preencher aquilo com algumas coisas, algumas você quer ter o controle da situação e não tem, você quer que seja encontrar verdade em algum lugar, né? Encontrar razões, encontrar coisas racionais que expliquem, pelo menos comigo foi assim, né? Tentando encontrar as respostas, né? Então, não encontrei muito externo, então daí eu fui para encontrar dentro de mim, realmente, ver o que, que eu podia fazer comigo mesma ali e resolver como é que eu ia continuar a minha vida, né, a partir disso. Claro que eu continuei, né, eu não entrei num processo depressivo, porque logo que aconteceu isso, eu já peguei, não, eu vou começar a fazer terapia, porque eu sei que eu vou entrar em depressão, então eu já fui por essa alternativa. Tem gente que é mais resistente, né? E aí acaba entrando em depressão para depois começar um processo terapêutico, né? Alguma coisa. Mas eu acho necessário, sim, se você está passando por um momento difícil, como eu disse, né? Independente do que tenha acontecido, porque não tem se é pequeno ou grande, depende de como você está sentindo isso. Nesse momento de que você está nesse lado obscuro, né, da sua vida, está vendo que a tua vida está apagada, né, de alguma forma, você precisa de ajuda, né? Precisa aí, se você gosta do método terapêutico psicológico, tem vários tipos, né? No início eu fui para um tipo de análise, agora eu já estou em outro, mas tem vários tipos de abordagem aí para você tentar se encaixar, se encontrar um que te ajude mais, porque não é o psicólogo em si, né? Como você vai lidar com aquele tipo de abordagem, então tem que às vezes experimentar. Falo isso porque eu fiquei muito tempo em um, depois aí que eu vi que outro tipo de abordagem funcionaria melhor para mim. E também tem outras terapias energéticas, tem a espiritualidade em si, mas o importante é você buscar. E o autoconhecimento nesses momentos é o que vai te fazer realmente transmutar, transformar, renascer, tá? Não tem outra saída, não tem ninguém que vai chegar e vai te salvar. Então você entra naquele ritmo, né, de vitimismo até o momento que você percebe que ninguém vai te salvar, né? Que você vai ter que dar um jeito sozinho. E é um momento obscuro da alma por causa disso também, né? Porque você se vê sozinho, você vê que é só você que consegue resolver aquilo dentro de você. Ninguém vai conseguir tirar aquela dor, ninguém vai conseguir te remediar ali, né? Então você vai ter que aprender a lidar com aquilo e transformar uma dor em força e assim ir, né, escalando sem ficar com sequelas, vamos dizer, né? Então por isso que precisa de ajuda, né? Mas eu atendo pessoas ali que às vezes ficam muitos anos, né? Porque, claro, tem influência externa nisso, mas são pessoas que também se deixam influenciar demais, né? Ou se impactam demais com a opinião, com a energia mesmo dos outros. Dá para ver isso na numerologia, inclusive, tem pessoas que são mais sensíveis, que se afetam mais, né? Então, elas acabam sofrendo mais também, se não sabem, se não aprenderam ainda a lidar com isso, né? Equilibrar melhor essa energia. Então, existem sim pessoas que são também mais sensíveis, que vão sofrer mais, existe. E aí, nesses casos, a pessoa pode entrar num processo depressivo mais profundo. E quando isso acontece, em vez de atuar desse processo, né, alquímico da alma, te levar à transmutação e te levar à transformação ali da tua energia para a evolução, você pode se desconectar também. Então tem esse o perigo, né?
do Nigredo da alma, da parte que você se desconecta totalmente da sua essência. E aí, quando você se desconecta totalmente da sua essência, você perde seu propósito. E aí você corre riscos de vida, né? Porque aí a vida não faz mais sentido aqui, né? Então, nunca cheguei nesse ponto, creio eu, né? Mas eu atendo pessoas que já chegaram. Então, nesses momentos, sim, é necessário ajuda, né? Profissional, de psiquiatras mesmo, psicólogos, não tem como a gente só energeticamente querer resolver as coisas da matéria, né? Então você tem sim questões que começam a mudar na tua fisiologia mesmo, né? Na parte cerebral ali, então tem que ser trabalhado nisso também. Porque quando essa desconexão energética acontece, tudo que acontece energeticamente e espiritualmente vai afetar o teu corpo, ainda mais com esse impacto, né? Os teus chakras vão estar bloqueados, vai estar sofrendo ataque de obsessores, de outros tipos de energias que vão se alimentar ali da tua baixa frequência também, vão se alinhar, né, com a tua baixa frequência. Então, ter consciência sobre isso, por mais que seja difícil nesses momentos, ter o conhecimento, pelo menos, sobre isso, ou chegar, né, a ter esse ponto de visualizar, isso pode te tirar, sim, desse papel, né, dessa identificação, porque você acaba se identificando depois de muito tempo, né, como, nossa, eu perdi, eu sofri, eu sou depressiva, né, a pessoa começa a falar, eu tenho depressão, sou depressiva, então tem que cuidar com essa desconexão, né, nesses momentos, porque a ideia é que você chegue num patamar ali de encontrar realmente o lado mais profundo que você tem que transformar, que você tem que melhorar em si, né? E não ceder àquilo, né? Mas pode acontecer, né? É um dos riscos. Então eu quis trazer esse tema para a gente falar disso, que existem esses ciclos, mas eles passam, né? Então você entender que esse autoconhecimento, inclusive sobre isso, você vai entender que são ciclos de aprendizado, são ciclos um pouco mais desafiadores em algumas coisas que aí se você já souber no que, como a numerologia mostra, a astrologia mostra, né? O tarô pode te ajudar, enfim, várias técnicas. Eu estou falando das que eu trabalho, mas existem muitas para você descobrir. Então, se você buscar ajuda, se você buscar ferramentas, se você buscar ler, ver os vídeos que tenha, né? Mas buscar querer realmente transformar aquele período, aquele ciclo obscuro da alma, querer evoluir daquilo, você tem o potencial de transformar aquilo na tua iluminação, né? Que é esse entendimento. Nesse contexto seria o entendimento completo, eu reencontro com a tua essência. E eu trouxe o tarô aqui para mostrar a simbologia também desses momentos, né? A carta da morte, que não representa a morte, como eu disse, né? Não é a morte física aqui, é essa transmutação, essa transformação, né? Se renascer. Então vem a morte, mas pode ver até na simbologia, tem uma criança aqui, né? Do lado, entregando flores ali, né? Fazendo assim. Então, até no tarô ela traz, né? Tem outras cartas que remetem a desconstrução, como a torre, né? Mas realmente quando vem a morte é esse processo de Nigredo, de você enfrentar realmente um lado sombrio, né? Vamos dizer assim, um lado difícil dentro de você, coisas internas suas, né? Para que isso possa se transformar no teu progresso, na tua evolução, né? Porque é como se dependesse desses momentos, né? Aqui essa carta tem dois lados, né? Ela tem esse lado aqui da morte, encontrando ali as pessoas, mas olha só, né? A morte dá passagem para esse portal, para o sol, para iluminar, né? E tem uma mulher dançando lá e tudo mais. Então, são coisas que a gente só percebe depois, mas são necessárias. Então, é muito importante a gente entender que essas coisas fazem parte da experiência, né? Daqui, a experiência material que a gente está tendo,
e elas nos levam, sim, para um caminho mais próximo de nós mesmos, né? Mais próximos da nossa essência. Por mais difícil que seja a parte emocional e mental, e para isso você vai buscar apoio e suporte, né? Profissional também, indico sempre. Vou deixar até o contato da minha psicóloga aqui embaixo, tá? Faz uma abordagem junguiana, inclusive, então acho interessante para quem já se identifica com esse tipo de abordagem mais profunda, né? Que considere esses outros aspectos, para que a gente possa, enfim, estar, né, vivendo aí, né, a iluminação, o albedo mesmo dessa alquimia. E isso dá para a gente trabalhar, como eu disse, na astrologia, na numerologia, onde você vai visualizar esses ciclos, vai visualizar que isso vai ter um fim também, né? É importante para a gente que está vivendo esse processo linear aqui no tempo entender que as coisas vão ter um final e vão se transformar em algo melhor, né? Claro que a esperança vem disso também. Não dá para controlar, né? Às vezes que tudo vai dar certo como a gente espera, mas cada vez que você se aproximar mais da sua essência, a sua vida vai sim ser melhor e mais bem vivida, e você vai dar mais valor também a coisas importantes, né? Que estão ali dentro de você. Então, muitas vezes precisa dessa morte, esse renascimento, porque você precisa acelerar o teu processo de se alinhar e não continuar ali passando o tempo naquele meio termo, naquela tua zona de conforto, né? Então foi isso com relação ao Dia das Mães também, né? Para quem há datas, enfim, né? Tem gente que é com o pai, enfim, aniversários. É importante a gente refletir, né? Que os pais venham, que os pais também um dia se vão, as pessoas que a gente ama se vão, nós mesmos, né? Então é trabalhar esse lado da finitude que na filosofia também traz, né? Refletir sobre isso e criar a partir de sua visão espiritual e sua visão de si próprio, como o que você aprende com isso, o que tua alma, vamos dizer assim, veio aprender com isso também, tá? Não só com os momentos positivos. Não é para ser negativa e nem né, não querer dizer, ai não, que pessoa negativa fica falando de morte, de coisa assim. Mas é que não é um tema muito falado, justamente, né, na nossa, principalmente na ocidental, né, na cultura ocidental. Então, acho que é importante, né, refletir, levar isso para terapia, para você enfrentar justamente o medo disso, porque é um processo natural e esse processo de morte e renascimento também era para ser visto de uma forma um pouco mais natural, né? Talvez em outras culturas é visto de outra forma, mas na nossa ainda tem muito tabu, né? E muito medo. Então, foi uma reflexão sobre isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma a você refletir, valorizar certos aspectos que talvez precisem de renascimentos aí dentro de você e na sua vida para que você viva mais intensamente alinhada, né, com o seu eu superior, com a sua essência, chame como quiser, mas que você se reencontre nesses renascimentos. Tá? Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Gratidão, te vejo nos próximos vídeos.